Após 50 anos de casamento, esposa é traída pelo vizinho e descoberta choca a todos. O sol brilhava intensamente naquela manhã de sábado em um aprazível bairro de São Paulo. O canto dos pássaros ecoava do quintal de Helena, uma tranquila idosa de 73 anos, conhecida na vizinhança por sua gentileza e suas tortas de maçã. As pessoas a viam como um exemplo de amor e compaixão. Todos admiravam o casamento dela com Jorge, um bancário respeitado. Era um amor que resistia ao tempo e a qualquer tempestade. Mas a realidade era que, por trás daquela fachada de felicidade, havia um segredo sombrio que mudaria tudo. Helena acordou como qualquer outro dia, mas uma inquietação estranha a acompanhava. Ao descer as escadas, encontrou Jorge conversando com Cláudia, a vizinha de 50 anos, cujo comportamento sempre gerava cochichos entre os moradores. Era uma mulher bonita, mas seu passado carregava sombras que deixavam a todos em dúvida sobre suas intenções. O sorriso de Jorge ao vê-la causou um aperto no peito de Helena. Ela decidiu ignorar. O café estava pronto e, com a rotina deles em andamento, Helena se perdeu em seus pensamentos. Aquele dia, no entanto, iria ser diferente. Enquanto organizava livros na estante, uma carta amarelada despencou, quase como se estivesse esperando ser descoberta. O seu nome estava ali, na caligrafia inconfundível de Jorge. Com as mãos tremendo, Helena abriu a carta e leu as palavras que pareciam queimá-la. Cláudia, a vida que construí com Helena está em risco. O que temos é forte, mas eu não consigo resistir a esse desejo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena e um nó se formou em sua garganta. As memórias dos 50 anos juntos invadiram sua mente como um furacão, desde o primeiro encontro até a promessa de eternidade. A imagem de Jorge, seu companheiro, seu amor, dilacerava seu coração. Como pôde ele fazer isso com ela? A confusão tomou conta de seus pensamentos. E Helena sentiu-se perdida na dor, como se estivesse presa em um labirinto sem saída. Sentindo-se sozinha, ligou para Rita, sua melhor amiga. Ao compartilhar a traição, o olhar de Rita se tornou sombrio. Helena, não é apenas uma traição. Cláudia guarda segredos, coisas que podem abalar nossa comunidade. Eu ouvi rumores, dizia Rita, sua voz carregada de preocupação. Helena sentiu um frio na espinha. O que mais ela não sabia? Os rumores eram uma sombra que se arrastava pela vizinhança, envolvendo origem e reputação. Seria possível que o marido não apenas a traísse, mas estivesse escondendo algo ainda mais profundo. As horas se arrastaram, e enquanto a escuridão tornava-se sua companhia, Helena decidiu confrontar Jorge. O ar que respirava parecia pesado de segredos, e cada passo em direção ao escritório do marido era como caminhar sobre vidro. Todo o amor, todas as memórias, agora metamorfoseadas em suspeitas e dor. E quando Jorge entrou, o disfarce perfeito de respeito e amor começava a escorregar. A tensão no ar crescia, quando de repente Jorge a olhou.
seus olhos manchados de culpa, e ela percebeu que ele estava começando a reescrever a história deles. Ele queria proteger a própria imagem, a família perfeita que todos acreditavam ser verdade. Mas Helena sabia que nada poderia voltar a ser como antes. O silêncio já não era uma opção. O que mais iria à tona se ela começasse a investigar? Qual seria o custo de confrontar as verdades que até então tinham sido abafadas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era espessa, como se a sala estivesse prestes a explodir. Jorge, com aquele olhar culpado, parecia um gigante. Palavras falharam em escapar, criando um silêncio sufocante. Mas algo quebrou essa quietude. O telefone de Jorge tocou, um ciúme estridente que ecoou entre eles. Ele atendeu relutantemente, e a expressão em seu rosto mudou subitamente. Primeiro, confusão, depois desespero. Não, não pode ser, ele balbuciou, a cor desaparecendo de seu rosto. Helena o observou, os sentidos alertas. O que seria tão preocupante? Mas antes que pudesse perguntar, Jorge desligou e começou a se mover. Estava agitado, os olhos perdidos em algum lugar longe dali. Eu preciso sair. É urgente, disse ele, quase para si mesmo. Sem pensar, Helena o seguiu, seus pés se movendo com pressa. Eles saíram juntos da casa, atravessando o quintal até o portão. Jorge parecia, mas também não. Parecia o homem que ela conhecera toda a vida. O vento quente cortava o silêncio, enquanto Helena tentava entender a cena que se desenrolava. O que poderia ser mais negligente do que trair a esposa? Mas agora, nada parecia fazer sentido. Para onde você está indo? Ela perguntou, a voz embargada pela ansiedade. Jorge se virou, um olhar de lamento. Preciso descobrir a verdade sobre Cláudia, ele disse, um misto de raiva e medo na voz. Helena franziu a testa, sentindo o nó no estômago se apertar. Que verdade! Ela não é quem parece ser, continuou ele, quase em um grito. Rita estava certa, e agora pode ser tarde demais. Eram palavras que deixavam Helena ainda mais confusa. O que ele queria dizer com isso? O que Cláudia tinha a ver com toda essa confusão? Eles estavam indo em direção à casa da vizinha, quando ouviram gritos, vozes em alta. Algo estava acontecendo. No momento seguinte, chegaram à porta de Cláudia e viram um grupo de pessoas reunido na calçada.
o tipo de aglomeração que faz o coração disparar, um pressentimento horrível no ar. As paredes brancas da casa se contrastavam com o rosto pálido de Cláudia, que estava de pé na entrada, cercada por vizinhos. Ela está morta! Alguém gritou e o pânico tomou conta. Helena sentiu o mundo desabar. Uma mulher caída no chão, o olhar vazio, o corpo muito pálido. Cláudia. O coração de Helena disparou. Um pânico que começava a se espalhar dentro dela. Jorge avançou, ignorando os olhares perplexos, as vozes confusas. Mas antes que pudesse dar um passo, uma mão firme agarrou seu braço. Era a Rita, com o rosto pálido, os olhos arregalados. Espere, existe algo que você precisa saber. Cláudia não era apenas a vizinha. Ela estava envolvida em algo muito maior, e você não vai acreditar no que eu descobri. Essas palavras pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. Helena sentiu a mente girar em meio a tantas informações. Um emaranhado de dúvidas. O que mais estava escondido sob a superfície tranquila daquela comunidade? O que mais havia para descobrir sobre Jorge, Cláudia e Rita? A história estava prestes a tomar rumos que ninguém poderia prever. Helena fichou parada, a mente a mil. O que Rita tinha para revelar? O que mais sabia sobre Cláudia? O grupo agitado em frente à casa da vizinha deixou o coração dela acelerado. Jorge parecia perdido em pensamentos, o olhar fixo na porta como se a resposta estivesse ali, escondida entre as paredes. Mas o grito que ecoou da multidão fez os nervos de Helena se agudizarem. Ela não era apenas a vizinha. Cláudia estava envolvida em algo muito maior. Rita repetiu com urgência, ainda segurando o braço de Jorge. Do que você está falando? Ele questionou, a frustração evidente. O que Cláudia tem a ver com isso tudo? Só confie em mim. Eu ouvi coisas estranhas sobre ela e outros. Na vizinhança, Rita apressou, os olhos cheios de medo. Algumas pessoas acreditam que ela tinha relações com pessoas perigosas. Não só amigos, mas sua voz falhou por um instante. Inimigos. Helena sentiu um nó na garganta. Cláudia sempre pareceu tão normal, tão gentil, apesar dos murmúrios. O que ela escondia? O que mais estava envolvido naquele emaranhado de segredos? Antes que pudesse fazer mais perguntas, o tumulto na frente da casa aumentou. Ela está morta. Cláudia está morta. Um grito cortou a agitação. O fluxo de curiosos apertava ao redor do corpo caído, e a imagem de Cláudia, pálida e imóvel, tomou conta da mente de Helena como um filme sombrio. O que poderia ser tão chocante que a levasse à morte? O silêncio na sala estava imerso em horror quando a polícia chegou. As sirenes soavam como um presságio. Helena estava paralisada, sem saber se devia se aproximar ou recuar. Um policial cercou a área e as vozes dos vizinhos tornaram-se um murmúrio indistinto de especulações e gritos. Jorge estava a poucos passos da porta, mas foi puxado de volta por um agente. É melhor você ficar aqui, disse o policial, com firmeza. Helena pensou em como esse momento era surreal.
Tudo estava acontecendo tão rápido que ela mal conseguia processar. Cláudia, morta. Sua vida, que parecia tão comum, se transformara em uma cena de crime. E então, do meio da multidão, um grito inesperado. Ela estava envolvida com o tráfico. Eu vi. A voz pertencia a um morador que todos conheciam. O murmúrio agora era mais forte, como um eco de especulações. Helena sentiu o estômago revirar. O que isso significava? Traições, meias-verdades. Cláudia não era apenas uma vizinha, era um mistério. O corpo ali no chão tornou tudo mais real. Jorge observou, a expressão cheia de desespero. Como? Como isso pôde acontecer? Ele murmurou, como se falasse para si mesmo e não para Helena. Enquanto os policiais começavam a investigar, Helena sentiu uma pressão crescente. Uma sombra pairava sobre ela, um peso que se tornava mais insuportável. Cláudia, a traição, Jorge e outros envolvimentos. E se de alguma forma sua vida estivesse interligada com aqueles segredos obscuros, ela não poderia ignorar que os pecados de Jorge talvez fossem apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Então, do nada, alguém no grupo gritou. Ela conhecia uma pessoa que pode ter feito isso. Ela tinha um amante. O choque cortou o ar, enquanto todos desviavam o olhar para Jorge. E ela se pergunta, seria ele mais do que só um traidor? Havia algo mais que ele escondia? O mundo girava em torno de Helena e a cada segundo a verdade ficava mais distante. Cláudia estava morta. Mas segredos a atingissem. Quando o policial começou a fazer perguntas para os vizinhos, Helena sentiu um frio percorrer a espinha. O que mais seria revelado naquele dia fatídico? Quais segredos ainda estavam à espreita nas sombras daquela vizinhança? Ela não tinha certeza se estava pronta, mas sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Helena fichou parada, a mente a mil. O que Rita tinha para revelar? O que mais sabia sobre Cláudia? O grupo agitado em frente à casa da vizinha deixou o coração dela acelerado. Jorge parecia perdido em pensamentos, o olhar fixo na porta, como se a resposta estivesse ali, escondida entre as paredes. Mas o grito que ecoou da multidão fez os nervos de Helena se agudizarem. Ela não era apenas a vizinha. Cláudia estava envolvida com o tráfico. Eu vi. A voz pertencia a um morador que todos conheciam. O murmúrio agora era mais forte, como um eco de especulações. Helena sentiu o estômago revirar. O que isso significava? Traições, meias-verdades. Cláudia não era apenas uma vizinha. Era um mistério. O corpo, ali, no chão, tornou tudo mais real. Jorge a observou, a expressão cheia de desespero. Como? Como isso pôde acontecer? Ele murmurou, como se falasse para si mesmo e não para Helena. Enquanto os policiais começavam a investigar, Helena sentiu uma pressão crescente. Uma sombra pairava sobre ela, um peso que se tornava mais insuportável. Cláudia, a traição, Jorge e outros envolvimentos. E se, de alguma forma, sua vida estivesse interligada com aqueles segredos obscuros?
Ela não poderia ignorar que os pecados de Jorge talvez fossem apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Então, do meio da multidão, um grito inesperado. Ela estava envolvida com um amante, e ele está aqui. O som cortou o ar e todos se viraram em direção ao culpado. Helena sentiu o coração acelerar. Um homem alto, com um olhar nervoso, começou a sair do meio da multidão. Ele parecia familiar. Henrique! O nome ecoou como um trovão. Helena congelou. Era Henrique, o ex-namorado de Cláudia. Ele estava na cidade apenas algumas semanas antes. O que ele estava fazendo ali? A expressão em seu rosto dizia que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Você precisa me ouvir, Henrique gritou, a voz tremendo. Cláudia estava em perigo. Ela sabia demais sobre um esquema. E eu tentei avisá-la. Tentei protegê-la. Helena disparou um olhar para Jorge, que estava pasmo. Proteger? Do que você está falando? O desespero na voz dele era palpável. Por que não me contou isso antes? O que Cláudia sabia? Henrique olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. Ela estava prestes a fazer um grande pagamento, algo relacionado ao tráfico, e eu não consegui chegar a tempo. Seu olhar mudou, agora focado em Helena. E se eu te disser que Jorge também está envolvido? O ar pareceu congelar. Helena engoliu em seco. O nó na garganta se apertou. O que você disse? Ela sussurrou, aturdida. Como assim Jorge estava envolvido? Poderia ser verdade. Ele havia sido um marido fiel. Ou ao menos era o que ela pensava. Jorge tinha seus próprios segredos, Helena. Henrique continuou, olhando nos olhos dela. Cláudia me contou na última vez que nos encontramos. A vida dela estava em risco por causa dele. A multidão começava a murmurar, e alguns olhares se voltaram para Jorge, agora pálido como uma folha. Henry, chega! Jorge gritou, a voz falhando, enquanto ele se movia em direção ao ex-namorado de Cláudia. Mas Helena não conseguiu se mover. As pernas pareciam estacas fincadas no chão. O que mais teria sido escondido dela? A palavra traico parecia ecoar em sua mente enquanto ela continuava a processar. O desespero e o choque a envolviam, e tudo parecia uma grande teia de mentiras prestes a se desfazer. O que Henrique tinha para dizer? O que Jorge ainda escondia? Antes que pudesse fazer mais perguntas, uma sirene cortou o ar agitado. A polícia se aproximava. Todos fiquem calados, uma voz alta e firme ordenou. As pessoas se afastaram e Helena viu o olhar de Jorge se encher de pânico. Ele parecia saber que a verdade estava prestes a vir à tona. Cláudia estava envolvida com gente muito perigosa. Posso te provar. Henrique insistiu, a voz levantando-se acima do tumulto. Helena estava em choque. Tudo o que pensava saber estava prestes a despencar. Ela precisava descobrir tudo. Não havia mais como voltar atrás. O que mais poderia estar escondido nessa história? A realidade que ela conhecia estava se desmanchando rapidamente. E Helena percebeu que, possivelmente, a verdade a deixaria destroçada. Helena sentiu um frio na espinha ao ouvir as palavras de Henrique.
A confusão a envolvia como um manto pesado. Jorge está envolvido com algo perigoso? A dúvida a corroía. Cláudia sabia de algo que poderia afetar tanto a vida dela quanto a de Jorge. O olhar dela variava entre o desespero e a raiva, enquanto a multidão começava a murmurar de maneira agitada. Aquilo que você está dizendo pode mudar tudo. A voz de Helena quase não saiu. Sentia o coração acelerado, como um tambor ensurdecedor dentro do peito. O que mais ela não sabia sobre Jorge, sobre Cláudia? Espere! De repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma mulher no meio da multidão começou a empurrar as pessoas. Sua expressão era de pânico. Os olhares se voltaram para ela enquanto algumas pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. E então, o caos. Uma explosão. O som abafado de um estrondo ecoou na rua e a multidão se dispersou em todas as direções, gritos preenchendo o ar. O que era aquilo? Um carro havia atropelado a calçada, com uma fumaça densa saindo de seu motor. O veículo parou bem em frente à casa de Cláudia. O cenário que antes era de agitação virou um cenário de terror imediato. Helena se virou, sem saber o que fazer. Jorge! Ela gritou, mas ele estava imóvel, sem acreditando no que estava acontecendo. As pessoas corriam, algumas caíam, outras tentavam ajudar. No meio do tumulto, Henrique estava próximo a Helena, sua face branca, ainda ciente da gravidade da situação. Precisamos ajudar, Helena gritou para Jorge, a voz quase sufocada pelo pânico. Ele estava paralisado, os olhos arregalados, fixos no que acontecia. Cláudia, não! A voz de Jorge finalmente quebrou o silêncio da sua incredulidade e ele correu em direção ao veículo. O carro era um amontoado de metal e fumaça, e conforme Jorge se aproximava, a sombra de Cláudia começou a se formar em sua mente. Iria descobrir que realmente havia transgredido algo muito maior do que a traição de um marido. Helena ficou congelada, sem coragem de seguir. Os gritos de dor e confusão invadiam seus ouvidos. O tempo parecia parar. Então, como um golpe direto, a questão a atingiu. A conexão entre a explosão, Jorge, Cláudia e Henrique. Poderia tudo isso estar entrelaçado por um fio invisível. Quando abriu os olhos novamente, ela viu Jorge se aproximando do carro, ainda chamando por Cláudia. A multidão começou a se aglomerar ao redor, mas o caos era quase irreconhecível. No entanto, antes que pudesse dar mais um passo, uma figura saiu de dentro do carro. Uma mulher pálida, com o rosto coberto de sujeira e medo. Era Cláudia, mas não era apenas isso. No instante em que Helena reconheceu o rosto dela, o coração começou a palpitar, pois uma verdade chocante desabou como uma avalanche. Cláudia não estava morta. Ela olhou diretamente para Jorge e o pânico nos olhos dela foi ensurdecedor. Jorge, eles estão atrás de mim! Eu não posso confiar em ninguém! Cláudia gritou, e as palavras ressoaram como um eco de dor e desespero. A multidão estremeceu. Helena se sentiu tonta. O que exatamente estava acontecendo? Como assim ninguém estava seguro? Então, no meio do alvoroço, veio a revelação mais avassaladora. Cláudia não estava apenas fugindo de alguma coisa à perda. Enquanto falava,
Uma expressão de alívio passou rapidamente por seu rosto. Eu pensei que você poderia me ajudar. Ela olhou para Jorge, que vacilou, olhando entre Cláudia e Henrique. Como você pode? Como pode ainda estar viva? Jorge murmurou, completamente tomado por emoções conflitantes. No entanto, o que mais chocou Helena foi o olhar de Cláudia para Henrique. Ela parecia reconhecê-lo, uma conexão explosiva que ninguém esperava. Os gritos aumentaram e Helena sentiu que os segredos estavam prestes a se desenrolar. Que verdades estariam prestes a ser reveladas? E quem realmente estava jogando esse jogo de traições em que todos estavam atolados? Que sombra estava prestes a cair sobre todos eles? E o que Henrique realmente tinha a ver com isso? A atmosfera estava elétrica, abrasadora com a tensão e o desconhecido. A multidão esperava, e Helena, com o coração na boca, percebeu que sua vida, suas certezas, tudo estava mudando em questão de segundos. O que mais estaria escondido debaixo da superfície? E como aqueles laços iriam se desdobrar agora que a verdade estava tão perto? Cláudia estava ali, viva, mas seu olhar estava cheio de desespero. O barulho da multidão se tornava um ruído distante, como se todo o mundo estivesse em câmera lenta. Helena mal conseguia processar o que acontecia. O choque abrangia o horizonte da sua mente. A mulher que colocava tudo a perder, que ameaçava seu casamento, estava no meio do caos, implorando por ajuda. Jorge, eles estão atrás de mim. A voz de Cláudia tremia, e cada sílaba parecia um pedido de socorro. Mas, antes que Jorge pudesse respondê-la, o clima mudou drástica e repentinamente. Uma explosão repentina cortou o ar, fazendo as pessoas se voltarem para o carro que tinha colidido com a calçada. A fumaça começou a se espalhar, misturando-se ao pânico já presente. Helena ficou paralisada. O que estava acontecendo? Isso era em filme de terror ou a vida real? Todos corriam, se empurrando, e gritos de pavor ecoavam como se fossem tiros no ar. Cláudia começou a retroceder, a expressão de terror em seu rosto. Helena sentiu seu coração acelerar. Cláudia, venha pra cá! Jorge gritou, tentando chegar até ela. Helena quis correr atrás dele, mas algo a impediu. Uma visão aterradora. Um homem surgiu da fumaça, rosto coberto por uma máscara, e ele empunhava uma arma. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Não se mexam, fiquem onde estão. A voz dele era firme, ameaçadora. O alvoroço da multidão parou instantaneamente e uma tensão pesada caiu sobre todos. O homem parecia determinado, seus olhos ardendo com uma fúria desconhecida. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava prestes a acontecer? Cláudia! O grito de pena de Jorge ecoou. Ele avançou algumas etapas, mas o homem imediatamente apontou a arma em sua direção. Não se aproxime! Ela tem algo que me pertence. Os rostos se viraram para Cláudia. Para todos, a revelação era inegável, mas para Helena, a luz começou a clarear em meio à escuridão. Cláudia não era uma simples vizinha. A máscara do homem era familiar. Com o coração acelerado, Helena finalmente se lembrou. Ele era parte do passado de Cláudia. Um homem que sempre surgia em boatos, envolto em mistérios. O que mais essa mulher havia escondido? Você a arrastou para isso, Jorge.
O ex-namorado de Cláudia dizia, sua voz trêmula e cheia de rancor. Ela estava certa. A trama nunca deveria ter sido desfeita. Agora você vai pagar por isso. O pânico se transformou em uma mistura de sentimentos tumultuosos. Jorge havia levado Cláudia para esta vida. Mas e Helena? O que ela sabia disso tudo? As ligações de Jorge com Cláudia estavam se revelando em uma rede de mentiras, traições e segredos antigos. Cláudia, o que você fez? Jorge perguntou, a incredulidade transformando sua voz em sussurros. Por que você se meteu com ele? Cláudia olhou para Jorge e os olhos dela estavam cheios de culpa e medo. Havia coisas que você não sabia. Eu fiz o que tinha que ser feito. O homem mascarado agora se aproximava e o desespero tomou conta do ambiente. Não me faça usar isso! Ele exclamou. Um novo grito de pânico irrompeu. A realidade estava se transformando em algo aterrador. Espere, isso não precisa acabar assim. Helena gritou sem pensar, a adrenalina tomando conta dela. As palavras saíram antes que ela pudesse raciocinar. Esperança. Não. Apenas o desejo de entender. Como uma última tentativa, ela se virou para Cláudia, que parecia no limite. Cláudia, o que você esconde? O que mais estamos perdendo nesta história? Nesse momento, tudo se transformou em caos absoluto. O homem mascarado disparou um tiro, mas não para cima de ninguém da multidão. Era uma distração. Ele se virou e apontou para a rua, onde um carro parou abruptamente, abrindo as portas. Helena não podia acreditar no que estava vendo. Uma outra figura se destacou do veículo, de um jeito que parecia vir diretamente do inferno. Era uma mulher com uma expressão decidida. A máscara caiu e, para horror de todos, era Rita. Cláudia, eu sabia que chegaria o dia de você ter que escolher. E hoje você vai me dizer a verdade. A tensão era palpável, como um campo elétrico. Helena ficou paralisada. As relações estavam prestes a despedaçar e uma nova verdade começava a surgir da escuridão. O que Rita sabia? O que Cláudia havia escondido? E Jorge? Tudo o que podiam esperar era o impacto devastador que essa revelação poderia causar nas vidas que se entrelaçavam e, ao mesmo tempo, estilhaçavam. Enquanto a dúvida persistia, um novo mistério tomava conta do ar e o que viria a seguir seria imprevisível. Cláudia estava ali, viva, mas seu olhar estava cheio de desespero. O barulho da multidão se tornava um ruído distante, como se todo mundo estivesse em câmera lenta. Helena mal conseguia processar o que acontecia. O choque abrangia o horizonte da sua mente. A mulher que colocava tudo a perder, que ameaçava seu casamento, estava no meio do caos, implorando por ajuda. Jorge, eles estão atrás de mim! A voz de Cláudia tremia. E cada sílaba parecia um pedido de socorro. Mas, antes que Jorge pudesse respondê-la, o clima mudou drástica e repentinamente. Uma explosão repentina cortou o ar, fazendo as pessoas se voltarem para o carro que tinha colidido com a calçada. A fumaça começou a se espalhar, misturando-se ao pânico já presente. Helena ficou paralisada. O que estava acontecendo? Isso era um filme de terror ou a vida real?
todos corriam, se empurrando. E gritos de pavor ecoavam como se fossem tiros no ar. Cláudia começou a retroceder, a expressão de terror em seu rosto. Helena sentiu seu coração acelerar. Cláudia, venha pra cá! Jorge gritou, tentando chegar até ela. Helena quis correr atrás dele, mas algo a impediu. Uma visão aterradora. Um homem surgiu da fumaça, rosto coberto por uma máscara, e ele empunhava uma arma. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Não se mexam! Fiquem onde estão! A voz dele era firme, ameaçadora. O alvoroço da multidão parou instantaneamente, e uma tensão pesada caiu sobre todos. O homem parecia determinado, seus olhos ardendo com uma fúria desconhecida. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava prestes a acontecer? Cláudia! O grito de pena de Jorge ecoou. Ele avançou algumas etapas, mas o homem imediatamente apontou a arma em sua direção. Não se aproxime! Ela tem algo que me pertence. Os rostos se viraram para Cláudia. Para todos a revelação era inegável, mas para Helena a luz começou a clarear. Em meio à escuridão, Cláudia não era uma simples vizinha. A máscara do homem era familiar. Com o coração acelerado, Helena finalmente se lembrou. Ele era parte do passado de Cláudia. Um homem que sempre surgia em boatos, envolto em mistérios. O que mais essa mulher havia escondido? Você a arrastou para isso, Jorge? O ex-namorado de Cláudia dizia, sua voz trêmula e cheia de rancor. Ela estava certa. A trama nunca deveria ter sido desfeita. Agora você vai pagar por isso. O pânico se transformou em uma mistura de sentimentos tumultuosos. Jorge havia levado Cláudia para esta vida. Mas e Helena? O que ela sabia disso tudo? As ligações de Jorge com Cláudia estavam se revelando em uma rede de mentiras, traições e segredos antigos. Cláudia, o que você fez? Jorge perguntou, a incredulidade transformando sua voz em sussurros. No entanto, o que mais chocou Helena foi o olhar de Cláudia para Henrique. Ela parecia reconhecê-lo. Uma conexão explosiva que ninguém esperava. Harry, você não devia estar aqui, gritou Cláudia, e o sangue de Helena congelou nas veias. O que estava acontecendo? O que essa mulher tinha a ver com isso? A tensão era palpável e Helena mal conseguiu respirar. O homem mascarado se mostrou mais calmo. Você não entende, Cláudia. Agora que você voltou, tudo o que você conhece pode acabar. E eu não vou deixar você escapar novamente. Nesse instante, o quadro se tornou irreversível. De repente, Helena se lembrou de algo que a deixara arrepiada. Os rumores sobre Cláudia, as histórias de desaparecimentos na vizinhança, tudo parecia se encaixar. E Jorge, ele estava no meio disso. Antes que pudesse formular mais perguntas, uma explosão de luz cortou o céu. Um carro da polícia fez uma entrada triunfal, mais sirenes ecoando, e os policiais saíram correndo para a cena. Helena se sentiu aliviada, misturado com um terror crescente, pois sabia que nada naquelas circunstâncias poderia terminar bem. Queridos, no meio da confusão, Helena viu alguém ser atingido. O grito ecoou claramente, cortante como vidro. Era Rita.
O corpo dela caiu pesadamente ao chão. O tempo parecia ter parado. Helena não conseguia acreditar. Rita, sua amiga de anos, estava no chão, ensanguentada, enquanto a luta entre o criminoso e a polícia explodia. "Rita, não!" Jorge gritou, confirmando a visão de Helena. O clima de desespero tomou conta do ar, e Helena não sabia se corria até Rita ou ajudava Jorge. Mas então, em meio a toda essa tempestade, Cláudia se atirou na direção do homem mascarado, revelando uma faca brilhante em suas mãos. "Eu não posso deixar você machucá-los." E ali, no meio do confronto, o que parecia ser um ato desesperado, Cláudia estava prestes a se sacrificar. O que Helena não esperava era que uma facada não se referia apenas à carne, mas a uma verdade oculta. As conexões começaram a se entrelaçar na mente dela como um quebra-cabeça, e ela percebeu que todos eram peças de uma história enraizada em segredos obscuros, traumas e traições. Enquanto o horror se desenrolava na frente dela, tudo girava em torno de uma tensa revelação. Quem eram realmente Cláudia e Jorge? Os laços que antes pareciam sólidos estavam se desmanchando, e uma nova realidade começava a se formar entre o caos. A última pergunta ecoou em sua mente. Poderia Helena realmente confiar em alguém ali? O que mais estava por trás daquela tragédia? O tempo estava passando, e as consequências do momento mais sombrio de suas vidas se aproximavam rapidamente. Cláudia estava ali, viva, e seu olhar estava repleto de desespero. O barulho da multidão se tornava um ruído distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. A imagem dela, tão vulnerável, cortava diretamente o coração de Helena. Jorge tentava se aproximar, mas o homem mascarado se tornara uma barreira impenetrável. O tempo parecia parar. "Cláudia, volte!" Jorge gritou, mas ela parecia paralisada, o terror estampado no rosto enquanto a fumaça se espalhava ao redor. O homem ao seu lado segurava a arma, e a tensão no ar era palpável. Helena sentia seu coração bater acelerado. Eram microsegundos que pareciam se arrastar, e ela sabia que algo precisava mudar. Então, naquele exato instante, tudo explodiu em um caos inimaginável. O homem disparou sua arma. Um eco estrondoso cortou a multidão, e a cena se desenrolou como um pesadelo. Mas ao invés de Cláudia, a bala atingiu um dos policiais. O grito do oficial ecoou, e a confusão tornou-se um verdadeiro tumulto. Gritos de pânico se espalharam como fogo em palha seca. Helena ficou paralisada, o horror estampado em seu rosto. O policial caiu, e o homem mascarado, vendo a cena, decidiu que não havia mais tempo para hesitar. Ele começou a atirar em direção aos outros oficiais que estavam em volta, e a multidão se dispersou em diferentes direções. O caos se transformou em uma fuga desesperada. "Cláudia!" Jorge gritou novamente, mas o terror tomou conta de seu olhar. Helena podia ver seu desespero, e isso a tocou mais do que qualquer outra coisa. Ela precisava proteger Jorge
a única pessoa a quem ainda se sentia ligada. Sem pensar duas vezes, começou a correr em direção a ele. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Cláudia fez algo inesperado. Com um movimento rápido, ela se lançou contra o homem mascarado, tentando desarmá-lo. Era um ato de coragem, mas todos na multidão estavam em choque. A adrenalina tomou conta da cena. O homem girou e eles se engajaram em uma luta violenta. A faca que Cláudia estava segurando brilhava em meio à fumaça. Mas em uma fração de segundo, um golpe coxo fez a faca voar e a luta se tornava cada vez mais furiosa. Foi então que Helena viu algo mais. Um rosto conhecido, sombrio, surgindo entre a multidão. Rita estava machucada e o olhar dela era um misto de dor e determinação. Cláudia, não! Você não sabe com quem está lidando! Ela gritou. Mas sua advertência era tarde demais. O homem, enfurecido e sem controle, empurrou Cláudia, fazendo-a cair. Você não deveria ter voltado. Isso é o que você recebe por se meter onde não é chamada. As palavras dele eram uma acusação cortante e uma verdade súbita passou pela mente de Helena. O que Cláudia realmente havia feito? Por que estava sendo caçada? Helena sentiu um frio na espinha enquanto observava, sem poder fazer nada. O caos tomou conta. Os gritos da multidão pareciam um eco interminável e a situação estava prestes a se transformar em um massacre. Rita se moveu, tentando ajudar, mas em um movimento foi puxada para trás. O homem mascarado não hesitou em ameaçá-la. Você não vai interferir. Não outra vez. Chegou um momento em que tudo virou um turbilhão de emoções e gritos. Por instinto, Helena correu em direção a Jorge. Precisamos sair, disse ela. Mas ele estava paralisado, olhando fixamente para Cláudia. Helena estendeu a mão. O desespero a fez puxá-lo. Era hora de agir. E no fundo, como um grito de despertar, uma verdade começou a se revelar na mente de Helena. Cláudia não era apenas uma vizinha. Ela estava profundamente envolvida em algo que ultrapassava o relacionamento com Jorge e até mesmo as traições. A conexão de Rita com tudo isso começava a clarear. Helena olhou para Cláudia, que estava lutando, e na mesma hora, um grito ecoou entre a fumaça. Ela não é quem você pensa! Cláudia tem uma vida que você não conhece. A voz de Rita estava carregada de emoção. Em meio à agitação, as peças começaram a se encaixar. Mas vamos ver quem realmente é o verdadeiro traidor. Era uma ameaça, um destino que só poderia ser entendido por aqueles que conheciam a verdadeira história. Não, não! Helena gritou, mas era tarde demais. A revelação chocante estava prestes a explodir como um barril de pólvora. O que Cláudia escondia? O que a vida dela realmente significava? As consequências começavam a se desenrolar diante dela. A verdade que eles não estavam prontos para enfrentar. Helena se viu questionando tudo o que acreditava saber. O que tinha acontecido com o amor que conhecia? O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem ela realmente poderia confiar? À medida que a multidão se dispersava, a única certeza
era que aquela noite deixaria marcas indeléveis na vida de todos. Cláudia estava ali, viva, e seu olhar estava repleto de desespero. O barulho da multidão se tornava um ruído distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. A imagem dela, tão vulnerável, cortava diretamente o coração de Helena. Jorge tentava se aproximar, mas o homem mascarado se tornara uma barreira impenetrável. O tempo parecia parar. "Cláudia, volte!" Jorge gritou, mas ela parecia paralisada, o terror estampado no rosto, enquanto a fumaça se espalhava ao redor. O homem ao seu lado segurava a arma, e a tensão do ar era cruzou a mente de Helena, uma mulher que sempre esteve ali, mas que agora parecia mais confusa do que nunca. "Rita, esteja a salvo. O que você sabe?" O desejo de entender a história por trás daquele pesadelo cresceu. Era hora de agir. Então, como um grito de despertar, uma verdade começou a se revelar na mente de Helena. Cláudia não era apenas uma vizinha. Ela estava profundamente envolvida em algo que ultrapassava o relacionamento com Jorge e até mesmo as traições. E a conexão de Rita com tudo isso começava a clarear. Mas em meio a essa confusão, um ruído surgiu. O som de um carro acelerando em direção à cena. "Parem!" Uma voz alta cortou o ar. Helena virou-se rapidamente e viu um veículo chegando em alta velocidade. O impacto foi instantâneo e devastador. O carro bateu na multidão, arrastando pessoas com um estrondo ensurdecedor. Helena ficou paralisada, o horror estampado em seu rosto. O carro derrapou e atingiu a parede de uma casa próxima, levantando uma nuvem de poeira e gritos. O caos se instalou e a cena se transformou em um verdadeiro terror. As pessoas corriam em desespero e cena caótica, e não sabia como reagir. "Claudia, não!" Jorge gritou, mas o instinto tomou conta dela. Cláudia o abraçou e, em um momento tenso, um disparo ecoou pelo ar. Standard. A bala não atingiu Jorge, mas Cláudia. E num golpe rápido, ela se lançou em direção ao homem, armada com a faca. Mas a cena instantaneamente se transformou em um pesadelo indescritível. "Claudia!" gritou Helena, enquanto lágrimas escorriam, virando suas visões embaçadas. A dor era insuportável. O que ela havia feito? O fraquejar de uma mulher se transformou em um eco de coragem, mas o impacto nas emoções de Helena era arrasador. Desesperada, começou a correr em direção à cena, mesmo que a multidão se dispersasse. Então, como um furação que retoma o caminho, o homem mascarado estava agora a poucos passos dela. Uma sombra surgiu nas profundezas de sua mente, enquanto um punhal de desconfiança se cravava em seu coração. Mas o que veio a seguir mudou tudo. O homem parecia mais próximo, como se conhecesse muito bem Cláudia. Helena sentiu cada fibra de seu ser tremer. Você não tem ideia do que começou. O processo que o homem iniciou parecia construir uma trama ainda mais complicada. E Helena percebeu que não era apenas Cláudia ou Jorge. Ali, em meio à agitação, estava a verdadeira história sendo revelada. Um jogo obscuro estava em andamento.
Cláudia, de quem você estava fugindo? A consciência geral estava começando a ficar clara, mas o impacto continuou. Um telefone tocou, e entre os ecos caóticos, uma voz familiar emergiu. Helena, sou eu, Pedro. Você não confia em mim? A chamada travou na mente de Helena. Por que, Pedro? O antigo amor estava ligando agora. A conexão parecia pertencer a um tempo distante, mas que agora voltava com uma força avassaladora. O passado invadiu o presente sem piedade. Pedro, o que você está fazendo aqui? O choque quase a paralisou. E então Pedro chegou correndo no meio da confusão. A cena agora desnudava muito mais do que Helena havia imaginado. Enquanto todos olhavam, a verdade começou a se desdobrar e Cláudia, com lágrimas nos olhos, gritou: Eu nunca quis que chegássemos a esse ponto. Eu só queria proteção. E naquele momento, a máscara da verdade caiu. Cláudia não era apenas uma vizinha ou amante. Ela era parte de um jogo muito mais profundo. O que mais estava escondido? O que Pedro realmente sabe? E, acima de tudo, o que a vida de todos realmente significava naquela teia de traição? As perguntas ecoavam enquanto a multidão se silenciava, aguardando pela revelação final. Cada coração batia mais forte. O que viria a seguir era um mistério capaz de mudar tudo mais uma vez. O caos parecia interminável. Cláudia, ainda tremendo, olhou para Jorge, os olhos cheios de lágrimas e um misto de medo e determinação. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria me proteger. As palavras dela soaram como um grito de desespero, ecoando em meio à confusão que se desenrolava em sua volta. O homem mascarado, percebendo que a situação estava saindo do controle, recuou um pouco. Era nesse momento que a polícia finalmente chegava. Sirenes cortando o ar pesado. Os agentes se espalharam, cercando a área com determinação. O oficial mais próximo levantou a arma, gritando: Todos para trás! Está tudo sob controle. Mas Helena sentia um nó no peito. O que mais estava escondido por trás das paredes desse drama? O que Cláudia realmente sabia? De repente, um disparo ecoou e todos congelaram. Helena colocou as mãos na boca, os olhos arregalados. O mundo parecia ter parado. Cláudia caiu e os gritos da multidão tornaram-se um rugido distante. Não, Jorge! Gritou, correndo para o lado dela. A cena era de partir o coração. O olhar de Cláudia estava vibrado, enquanto o homem mascarado tentava escapar pela multidão em pânico. Mas a polícia o cercou rapidamente, e o som das algemas ecoou alto. Rita, que havia se movido discretamente para o lado de Cláudia, estava chorando. Você não deveria ter feito isso, gritou com raiva. As emoções eram intensas. Helena sentiu os olhos arderem enquanto observava a cena. A traição, o medo, a vulnerabilidade, tudo se misturava ao espírito da noite. Calma, tudo vai ficar bem. Jorge sussurrou, segurando Cláudia em seus braços. Helena se aproximou, mas a angústia no olhar dele a fez hesitar. Havia algo mais que ele não estava dizendo.
algo que deixava um peso ainda maior sobre o ar. Cláudia, me ouça! Pode ficar bem! Jorge implorou, enquanto a pressão sobre o peito de Helena aumentava. Por que ela não se sentia segura, mesmo em meio a toda essa confusão? Será que Cláudia realmente tinha algo a esconder? Então, o oficial da polícia chegou perto e começou a fazer perguntas a Cláudia. Mas suas respostas eram confusas, entrecortadas por sussurros e lágrimas. Cada palavra parecia carregar um peso insuportável. E no fim, quando Jorge olhou para Helena, havia o entendimento silencioso entre os dois. Havia segredos que nunca foram ditos. Eu vou descobrir a verdade, dissera ela para si mesma, uma firmeza crescendo dentro dela. Era hora de enfrentar o que estava escondido. Gritou para Jorge. Preciso entender, por favor, o que mais está escondido, o que nós não sabemos. E nesse instante, Helena percebeu que esta não era apenas uma noite de caos, mas o começo de uma nova busca por respostas. O amor entre Jorge e Cláudia poderia ser complexo, mas a verdade sempre buscaria seu espaço. E mesmo que a dor fosse intensa, precisava ser desvelada. Enquanto o caos aos poucos se acalmava, uma conexão estranha se formou entre eles. Começaram a entender que a vida mudaria para sempre, mas havia uma pequena esperança no ar. Eles precisavam enfrentar o que viesse pela frente, porque a verdade, mesmo que dolorosa, era a única saída. Agora, imagine se você também tivesse um pedaço dessa verdade. O que mais poderia estar escondido na vida das pessoas que você conhece? E se a sua história fosse parte de algo maior? Nós temos muito mais a explorar juntos. Então não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmague o botão de like agora. Ajudar seu canal preferido a crescer depende de você. Unde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.